Os tempos que estão chegando serão radicalmente diferentes daqueles que temos vivido. Como Ray Dalio sabe disso? Bem, porque isso sempre aconteceu. Dalio diz: em mais de 50 anos de investimento macroeconômico global, aprendi que os eventos mais importantes só me surpreenderam porque eu nunca tinha presenciado algo parecido em minha vida. Essas dolorosas surpresas levaram o autor a estudar os últimos 500 anos de história, buscando situações semelhantes. E ele descobriu que as coisas que acontecem hoje não são novas. De fato, já aconteceram muitas vezes antes, com a ascensão e declínio dos impérios holandês, britânico e americano. E toda vez que aconteceram, foi um sinal de mudança da ordem mundial. Dalio diz: em 1971, quando eu era um jovem balconista de um pregão da Bolsa de Valores de Nova York, os Estados Unidos ficaram sem dinheiro e deixaram de pagar suas dívidas. Isso mesmo, os Estados Unidos ficaram sem dinheiro. Como? Bem, naquela época o ouro era a moeda usada nas transições entre os países. A moeda de papel, como o dólar, por exemplo, eram como cheques em um talão. Não tinha nenhum valor por si só, além de poder ser trocado por ouro, que era o dinheiro real. Na época, os Estados Unidos estavam gastando muito mais dinheiro do que ganhando, assinando muito mais desses cheques de papel moeda do que tinham em ouro no banco para trocar por eles. Conforme as pessoas iam aos bancos para trocar esses cheques por ouro, a quantidade de ouro nos Estados Unidos começou a diminuir. Logo ficou óbvio que os Estados Unidos não poderiam cumprir suas promessas de trocar todo o papel moeda existente, então as pessoas que tinham dólares correram para trocá-los antes que o ouro acabasse. Reconhecendo que os Estados Unidos ficariam sem dinheiro real, na noite de 15 de agosto, domingo, o presidente Nixon foi à televisão para dizer ao mundo que os Estados Unidos estavam quebrando sua promessa de permitir que as pessoas trocassem seus dólares por ouro. Claro, ele não usou essas palavras. Ele disse isso de forma mais diplomática, sem deixar claro que os Estados Unidos estavam dando calote. Nixon suspendeu a conversibilidade de dólar em ouro temporariamente. 31 anos já passaram desde aquele anúncio de suspensão temporária e a suspensão ainda está ativa. Dalio diz: eu esperava que o mercado de ações despencasse no dia seguinte, então cheguei cedo ao pregão para me preparar. No entanto, quando o sinal de abertura tocou, o mercado estava em alta, bem em alta, e continuou a subir em quase 25%. Aquilo me surpreendeu porque eu nunca tinha experimentado uma desvalorização da moeda antes. Quando mergulhei na história, descobri que exatamente a mesma coisa aconteceu em 1933 e teve exatamente o mesmo efeito. Em 1933, os dólares de papel também estavam lastreados em ouro. Da mesma forma, os Estados Unidos estavam gastando mais papel moeda do que tinham em ouro para trocá-los. E o presidente Roosevelt anunciou no rádio que quebraria a promessa do país de trocar dólares por ouro. Em ambos os casos, quebrar o vínculo com o ouro permitiu que os Estados Unidos continuassem gastando mais do que ganhavam, simplesmente imprimindo mais dólares em papel. Como houve aumento do número de dólares sem aumento da riqueza do país, o valor de cada dólar caiu. Assim que esses novos dólares entraram no mercado sem um aumento correspondente na produtividade, eles foram usados para a compra de muitas ações, ouro e commodities, o que fez com que seus preços subissem. Dalio diz: quando comecei a estudar mais história, vi que exatamente a mesma coisa tinha acontecido muitas e muitas vezes antes. Vi que desde o início dos tempos, quando os governos gastavam muito mais do que arrecadavam em impostos e as condições pioravam, ficavam sem dinheiro e precisavam de mais. Então, eles imprimiam mais, muito mais, o que fazia seu valor cair e fazia os preços de tudo, incluindo ações, ouro e commodities, subirem. Foi quando aprendi o princípio de que quando os bancos centrais imprimirem muito dinheiro para aliviar uma crise, o valor das ações, do ouro e das commodities aumentará e o valor do papel moeda cairá. Essa impressão de dinheiro também é o que aconteceu em 2008 para aliviar a crise da dívida impulsionada pelas hipotecas e em 2020 para aliviar a crise econômica causada pela pandemia.
e quase certamente acontecerá de novo no futuro. Deixe-me repetir. Isso certamente acontecerá novamente no futuro. Portanto, sugiro que você tenha esse princípio em mente. Outro princípio que você precisa ter em mente é o seguinte: para entender o que virá no futuro, você precisa entender o que aconteceu antes. Esse princípio ajudou Dalio a estudar como a bolha dos anos 1920 se transformou na depressão dos anos 1930, e isso lhe permitiu antecipar e lucrar com a bolha de 2008. Todas essas experiências levaram o autor a olhar para o passado em busca de situações semelhantes para aprender a lidar bem com o futuro. Dalio diz: houve 3 grandes coisas que não tinham acontecido na minha vida e que me levaram a fazer este estudo. Primeiro, países não tinham dinheiro suficiente para pagar suas dívidas, mesmo depois de reduzir as taxas de juros a 0. Então, seus bancos centrais começaram a imprimir muito dinheiro. Segundo, grandes conflitos internos surgem devido a crescentes lacunas de riqueza e valores. Isso se manifestou no populismo político e na polarização entre a esquerda, que quer redistribuir a riqueza, e a direita, que quer defender os detentores da riqueza. E terceiro, crescente conflito externo entre uma grande potência em ascensão e a grande potência líder, como está acontecendo agora com a China e os Estados Unidos. Então, olhei para trás e vi que todos esses 3 já aconteceram antes, muitas vezes, e quase sempre levaram a mudanças nas ordens domésticas e mundiais. A última vez que isso aconteceu foi de 1930 a 1945. O que exatamente é uma ordem? Pode ser que você pergunte. É um sistema de governo para as pessoas lidarem umas com as outras. Existem ordens internas para governar dentro dos países, normalmente estabelecidas em constituições, e há uma ordem mundial para governar entre países, normalmente estabelecida em tratados. As ordens internas mudam em momentos diferentes das ordens mundiais. As ordens dentro ou entre países normalmente se alteram após guerras. Guerras civis dentro de países, guerras internacionais entre países. Eles acontecem quando novas forças revolucionárias derrotam antigas ordens fracas. Por exemplo, a ordem interna dos Estados Unidos foi estabelecida na Constituição de 1789, após a Revolução Americana, e está em vigor até hoje, mesmo após a Guerra Civil Americana. A Rússia se livrou de sua velha ordem e estabeleceu uma nova com a Revolução Russa de 1917, que terminou em 1991 com uma revolução pouco violenta. A China iniciou sua atual ordem interna em 1949, quando o Partido Comunista Chinês venceu a Guerra Civil. Você já pegou a ideia? A atual ordem mundial, comumente chamada de Ordem Mundial Americana, formou-se após a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos emergiram como potência mundialmente dominante. Foi estabelecido em acordos e tratados sobre como a governança global e os sistemas monetários deveriam funcionar. Em 1944, o novo sistema monetário mundial foi estabelecido no Acordo de Bretton Woods, e foi estabelecido que o dólar seria a principal moeda de reserva do mundo. Uma moeda de reserva é uma moeda comumente aceita em todo o mundo, e ter uma é um fator-chave para que o país se torne um império mais rico e poderoso. Com um novo poder dominante, uma nova ordem mundial começa. Essas mudanças ocorrem em um ciclo atemporal e universal que chamo de o Grande Ciclo. Dalio estudou os 10 impérios mais poderosos dos últimos 500 anos e as 3 moedas reserva mais recentes. Ascensão e queda do Império Holandês e sua moeda chamada florim neerlandês. O Império Britânico e a Libra. O Império dos Estados Unidos e o dólar. A queda e a ascensão do Império Chinês e suas moedas, bem como a ascensão e queda dos impérios espanhol, alemão, francês, indiano, japonês, russo e otomano. A ascensão e queda de todos esses impérios aconteceu de maneira bastante semelhante. Vejamos agora a sequência típica de eventos que ocorrem dentro de um país ou império e que produz essas ascensões e declínios.
Em poucas palavras, o grande ciclo normalmente começa após um grande conflito. Muitas vezes, uma guerra estabelece a nova potência líder e a nova ordem mundial. Já que ninguém quer desafiar esse poder, um período de paz e prosperidade normalmente se segue. E à medida que as pessoas se acostumam com essa paz e prosperidade, apostam cada vez mais na continuidade dessa paz. Elas fazem empréstimos, o que acaba levando a uma bolha financeira. A participação do império no comércio cresce quando a maioria das transações é realizada em sua moeda. Ela se torna uma moeda de reserva, o que leva a ainda mais empréstimos. Ao mesmo tempo, essa prosperidade crescente distribui a riqueza de forma desigual, de modo que a desigualdade entre ricos e pobres cresce. Finalmente, a bolha financeira estoura, levando à impressão de dinheiro, e o conflito interno entre ricos e pobres cresce, o que leva a alguma forma de revolução para redistribuir a riqueza. Isso pode acontecer pacificamente ou em uma guerra civil. Enquanto o Império luta com esse conflito interno, seu poder diminui em relação às potências rivais externas em ascensão. Quando uma nova potência em ascensão fica forte o suficiente para competir com a potência dominante, ocorrem conflitos externos, geralmente guerras. Dessas guerras internas e externas surgem novos vencedores e perdedores. Então, os vencedores se reúnem para criar uma nova ordem mundial e o ciclo recomeça. Se você olhar para trás para a história mundial, poderá ver facilmente que esse ciclo que acabei de descrever se repete e remonta até o Império Romano. Assim como os impérios, nós humanos também passamos por ciclos como nascimento, maturidade, fraqueza e, inevitavelmente, a morte. Os ciclos de vida humanos não são exatamente os mesmos. Mesmo se soubermos que um ser humano vive em média, digamos, 80 anos, algumas pessoas acabam vivendo muito menos e outras vivem mais. Por mais que a idade seja um bom indicador para entender em que ciclo a pessoa está e quando ela vai morrer, uma maneira muito melhor é olhar para os indicadores de saúde. Ao observar os indicadores de saúde, dieta e exercícios de uma pessoa, você pode fornecer previsões muito boas. A mesma coisa pode ser feita com impérios. Dálio diz: observando os indicadores vitais, pude ver em que estágio um país estava, o que me ajudou a antecipar o que provavelmente viria a seguir. Agora, dê alguns minutos e eu falarei sobre os últimos 500 anos de história e mostrarei os padrões semelhantes nos impérios holandês, britânico, americano e chinês. 500 anos de grandes ciclos. Vou descrever o ciclo típico dividindo em 3 fases: a ascensão, o topo e o declínio. A ascensão. A ascensão normalmente começa quando líderes revolucionários poderosos fazem 4 coisas. Primeiro, conquistam o poder ganhando mais apoio do que a oposição. Segundo, eles consolidam o poder convertendo, enfraquecendo ou eliminando a oposição, para que ninguém fique em seu caminho. Terceiro, estabelecem sistemas e instituições que fazem o país funcionar bem. E quarto, eles escolhem bem seus sucessores ou criam sistemas que fazem isso, porque um grande império requer muitos grandes líderes ao longo de várias gerações. Nesta fase, logo após vencer a luta, há geralmente um período de paz e prosperidade crescente, porque a liderança é claramente dominante e tem amplo apoio, então ninguém quer combatê-la. Durante esta fase, os líderes dentro do país devem projetar um sistema excelente para aumentar a riqueza e o poder do país. Em primeiro lugar, para serem grandes, eles devem ter uma educação potente, que não se trate apenas de ensinar conhecimentos e habilidades, mas também um caráter forte, civilidade e ética de trabalho. Isto é normalmente ensinado na família, escolas e instituições religiosas, o que proporciona um respeito saudável pelas regras e leis, ordem dentro da sociedade, baixa corrupção e permite que eles se unam em torno de um propósito comum e trabalhem bem juntos. À medida que fazem isso, passam cada vez mais da produção de produtos básicos para a inovação e a invenção de novas tecnologias. Por exemplo, os holandeses ascenderam para derrotar o Império Habsburgo e se tornaram incrivelmente educados.
Eles se tornaram tão inventivos que foram eles que inventaram um quarto de todas as principais invenções do mundo. A mais importante delas foi a invenção de navios que podiam viajar ao redor do mundo para coletar grandes riquezas. E a invenção do capitalismo, como conhecemos hoje, para financiar essas viagens. Como resultado de tudo o que descrevi acima, as pessoas do país se tornaram mais produtivas e mais competitivas nos mercados mundiais, o que se reflete em sua produção econômica crescente e participação crescente no comércio mundial. Você pode ver isso acontecendo agora, já que os Estados Unidos e a China são, a grosso modo, comparáveis tanto em seus resultados econômicos quanto às suas participações no comércio mundial. À medida que os países comercializam mais globalmente, eles devem proteger suas rotas comerciais e seus interesses estrangeiros de ataques, então desenvolvem grande força militar. Se bem realizado, esse ciclo leva a um forte crescimento de renda, que pode ser usado para financiar investimentos em infraestrutura educacional e pesquisa e desenvolvimento. Em todos esses casos, os impérios mais bem-sucedidos usaram uma abordagem capitalista para desenvolver empreendedores produtivos, até mesmo a China, que é governada pelo Partido Comunista Chinês, usou essa abordagem capitalista. Deng Xiaoping, quando questionado sobre isso, disse: "Não importa se há um gato branco ou um gato preto, desde que apanhe os ratos. E é glorioso ser rico." Para fazer isso do jeito certo, eles devem desenvolver seus mercados de capitais, principalmente de empréstimos, títulos e ações. E isso permite que as pessoas convertam suas economias em investimentos para financiar a invenção e o desenvolvimento. Os holandeses criaram a primeira empresa de capital aberto, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, e a primeira bolsa de valores para financiá-la. Como consequência natural, os grandes impérios desenvolveram os principais centros financeiros do mundo para atrair e distribuir capital global. Amsterdã era o centro financeiro do mundo quando os holandeses estavam no poder. Londres era o centro quando os britânicos estavam no topo. Nova York é o centro agora, e a China está desenvolvendo rapidamente seus centros financeiros. Para ter sucesso, o mais importante é que os capitalistas, os governos e os militares devem trabalhar juntos. Por exemplo, a Companhia Holandesa das Índias Orientais recebeu do governo um monopólio comercial e tinha suas próprias forças militares para se aventurar nos mercados globais e fazer e tomar riqueza. Os britânicos também tinham a Companhia Britânica das Índias Orientais e tiveram uma coordenação semelhante de seus negócios governamentais e suas operações militares. O complexo militar industrial dos Estados Unidos seguiu o mesmo formato, assim como o sistema chinês hoje. À medida que o país se torna o maior império comercial internacional, suas transações podem ser pagas com sua própria moeda, e ela se torna um meio de troca preferido. E como sua moeda é tão amplamente aceita e usada com frequência, as pessoas em todo o mundo querem ter suas economias nessa moeda, tornando-a depósito preferido de riqueza e, portanto, a principal moeda de reserva do mundo. O florim era a principal moeda de reserva do mundo quando os holandeses lideravam o mercado global. A libra ocupava essa posição quando os britânicos lideravam, e o dólar tem sido a moeda de reserva desde que os Estados Unidos passaram a liderar. Naturalmente, a moeda chinesa está sendo cada vez mais usada como moeda de reserva. Ter uma moeda de reserva permite que o império faça mais empréstimos do que os outros países. Essa vantagem é enorme. Pense comigo. Pessoas de todo o mundo querem economizar e, portanto, emprestam sua moeda de volta ao império. Países sem moeda de reserva não têm isso. E quando o império fica sem seu próprio dinheiro, eles sempre podem imprimir mais, assim como os Estados Unidos fizeram em 1971. Lembra? O privilégio exorbitante proporcionado pela moeda de reserva do império leva ao aumento de empréstimos e ao início de uma bolha financeira. Todos os impérios que se tornaram os mais poderosos do mundo seguiram esse caminho para o topo. Quando as pessoas nesses países ricos e poderosos ganham mais, se torna mais caro contratá-las, o que significa que elas são menos competitivas em relação às pessoas de outros países que estão dispostas a trabalhar por menos. Ao mesmo tempo, pessoas de outros países copiam naturalmente os métodos e tecnologias da potência líder,
o que reduz ainda mais a competitividade da potência líder. Por exemplo, os construtores navais britânicos tinham trabalhadores mais baratos do que os construtores navais holandeses. Então, eles contratavam designers holandeses para projetar navios melhores, mas que eram construídos por trabalhadores britânicos mais baratos, tornando-os mais competitivos, e isso levou os britânicos a subir e os holandeses a cair. Além disso, à medida que as pessoas ficam mais ricas, elas tendem a não trabalhar tanto. Eles têm mais lazer e querem gastar seu tempo com as coisas boas e menos produtivas da vida. Os valores se alteram de geração para geração durante a ascensão ao topo, desde aqueles que tiveram que lutar para alcançar riqueza e poder até os que os herdaram. Eles se acostumam com a vida mais fácil e o que os torna mais vulneráveis aos desafios. A Era de Ouro do Império Holandês e a Era Vitoriana do Império Britânico foram períodos de alta prosperidade assim. À medida que as pessoas se acostumam a se dar bem, elas acreditam cada vez mais na continuidade dos bons tempos e pedem dinheiro emprestado, o que acaba criando bolhas financeiras. Naturalmente, os ganhos financeiros vêm de forma desigual, de modo que a desigualdade de riqueza aumenta. A desigualdade reforça a si mesma porque as pessoas ricas usam seus maiores recursos para reforçar seus poderes. Por exemplo, eles dão maiores privilégios a seus filhos, como uma educação melhor, e influenciam o sistema político a seu favor. Isso faz com que o contraste entre ricos e pobres fique ainda maior. Aqueles que têm menos dinheiro acham que o sistema é injusto, então o ressentimento cresce. Mas enquanto o padrão de vida da maioria das pessoas ainda está aumentando, esse contraste e o ressentimento ainda não se transformaram em conflito. Ter a moeda de reserva mundial inevitavelmente leva a empréstimos excessivos e contribui para que o país acumule grandes dívidas com credores estrangeiros. Embora isso aumente o poder de compra no curto prazo, enfraquece a saúde financeira do país e enfraquece a moeda a longo prazo. Em outras palavras, quando os empréstimos e os gastos são fortes, o império parece muito forte, mas suas finanças estão de fato enfraquecendo. O empréstimo sustenta o poder do país e suas forças militares. Inevitavelmente, o custo de manter e defender o império se torna maior do que a receita que ele traz. Então, ter um império deixa de ser lucrativo. Por exemplo, o Império Holandês se estendeu demais ao redor do mundo e travou guerra após guerra, cada vez mais caras, com os britânicos e outras potências europeias para proteger seu território e suas rotas comerciais. Da mesma forma, o Império Britânico tornou-se extremamente burocrático e perdeu suas vantagens competitivas. Os Estados Unidos gastaram cerca de 8 trilhões de dólares em guerras estrangeiras e suas consequências desde 11 de setembro de 2001, e mais trilhões em outras operações militares e no apoio a bases militares em 70 países, e ainda não estão gastando o suficiente para sustentar sua competição militar com a China na área ao redor da China. Nesse ciclo, os países mais ricos acabam se endividando mais ao tomar empréstimos de países mais pobres que poupam mais. É um dos primeiros sinais de uma mudança de riqueza e poder. Isso começou nos Estados Unidos na década de 1980, quando tinha uma renda per capita 40 vezes maior que a da China, mas começou a tomar empréstimos de chineses que queriam economizar em dólares, porque o dólar era a moeda reserva mundial. Da mesma forma, os britânicos tomaram muito dinheiro emprestado de suas colônias muito mais pobres e os holandeses fizeram o mesmo quando estavam no topo. Se o império começa a ficar sem novos credores, aqueles que detêm sua moeda começam a vender e sair, e a força do império começa a declinar. O declínio. O declínio vem da fraqueza econômica interna e lutas internas ou lutas externas muito custosas, ou ambas. Normalmente, o declínio ocorre gradualmente e, em seguida, vem uma fase de declínio repentino. Quando as dívidas se tornam muito grandes e há uma recessão econômica e o império não pode mais emprestar o dinheiro necessário para pagar suas dívidas, a bolha financeira estoura. Isso cria grandes dificuldades internas e obriga o país a escolher entre deixar de pagar suas dívidas ou imprimir muito dinheiro novo. O país sempre opta por imprimir muito dinheiro novo, no início gradualmente e depois massivamente.
Isso desvaloriza a moeda e aumenta a inflação. Para os holandeses, a crise financeira foi trazida pelo excesso de gastos e os custos da Quarta Guerra Anglo-Holandesa. Da mesma forma, para os britânicos, foi quando tiveram que pagar seus gastos excessivos e suas dívidas trazidas pelas duas guerras mundiais. E para os Estados Unidos, foram 3 ciclos de booms e colapsos no financiamento da dívida desde os anos 90, com o Banco Central intervindo com medidas mais fortes todas as vezes. Quando o governo tem problemas para se financiar, quando há más condições econômicas e o padrão de vida da maioria das pessoas está em declínio e há grande riqueza e lacunas políticas, cresce muito o número de conflitos internos entre ricos e pobres, bem como entre diferentes grupos étnicos, religiosos e raciais. Isso leva ao extremismo político, que aparece como populismo de esquerda ou de direita. Os da esquerda procuram redistribuir a riqueza, enquanto os da direita procuram manter a riqueza nas mãos dos ricos. O típico é que, durante esses períodos, os impostos sobre os ricos aumentem, e quando os ricos temem que sua riqueza e bem-estar sejam retirados, eles se mudem para lugares ativos e moedas que os façam se sentir mais seguros. Este processo reduz a receita tributária do império. Quando a saída de riqueza fica ruim o suficiente, os governos a proíbem e aqueles que pretendem sair começam a entrar em pânico. Essas condições turbulentas minam a produtividade, o que encolhe a economia e causa mais conflitos sobre como dividir os recursos cada vez menores. Líderes populares emergem de ambos os lados e prometem assumir o controle e restaurar a ordem. É quando a democracia é mais desafiada, porque não consegue controlar a anarquia, e é quando a mudança para um líder popular forte tem mais probabilidade de acontecer. À medida que o conflito dentro do país aumenta, ele leva a alguma forma de revolução ou guerra civil para redistribuir a riqueza e forçar as grandes mudanças necessárias. Isso pode ser pacífico e manter a ordem existente, mas com mais frequência acaba sendo violento. Por exemplo, a Revolução de Roosevelt para redistribuir a riqueza foi relativamente pacífica e manteve a ordem interna existente, enquanto a Revolução Francesa, a Revolução Russa e a Revolução Chinesa foram muito mais violentas e levaram a novas ordens internas. Quando há conflito interno, ele torna o império fraco e vulnerável a rivais externos crescentes, que veem essa fraqueza doméstica e ficam tentados a desafiar o império. Isso aumenta o risco de um grande conflito internacional, especialmente se o rival construir um exército comparável. Defender a si mesmo e seu império contra rivais requer grandes gastos militares, com os quais o império não pode arcar a esse ponto, principalmente porque as condições econômicas estão se deteriorando dentro do império. Como não existe um sistema viável para a resolução pacífica de disputas internacionais, esses conflitos são normalmente resolvidos por meio de testes de poder. À medida que os desafios maiores e mais ousados são feitos, o império líder se depara com a difícil escolha de lutar ou recuar. Lutar é perder e é o pior resultado, mas recuar também é ruim porque sinaliza que o império é fraco para os países que estão considerando de que lado ficar. As más condições econômicas causam mais lutas por riqueza e poder, o que inevitavelmente leva a algum tipo de guerra. As guerras são terrivelmente caras e, ao mesmo tempo, produzem mudanças gigantes. Quando aqueles que detêm a moeda de reserva e a dívida do império em declínio perdem a fé e os vendem, isso marca o fim de seu grande ciclo. Das cerca de 750 moedas que existiram desde 1700, menos de 20% existem agora, e todas elas perderam parte de seu valor. Para os holandeses, isso aconteceu após a derrota na Quarta Guerra Anglo-Holandesa, quando não conseguiram pagar as enormes dívidas que acumularam durante a guerra. Isso levou a uma corrida ao Banco de Amsterdã e a uma venda desesperada, forçando a impressão massiva de dinheiro, o que desvalorizou a moeda e trouxe o império ao seu fim. Com os britânicos, isso aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, quando, apesar de sua vitória, eles não puderam pagar as dívidas maciças que contraíram para financiar seus esforços de guerra. Isso levou a uma sequência de impressões de dinheiro e enfraqueceu a libra.
Os Estados Unidos e o dólar emergiram dominantes e criaram uma nova ordem mundial. No momento, os Estados Unidos ainda não chegaram a esse ponto, embora tenham uma dívida enorme, gastam mais do que ganham e financiam esse déficit com mais empréstimos e imprimindo grandes quantias de dinheiro. A grande venda de dólares ainda não começou e, embora existam grandes conflitos internos e externos ocorrendo por todas as razões clássicas, eles ainda não cruzaram a linha para se tornarem guerras. Sejam esses conflitos violentos ou não, em algum momento surgem novos vencedores, que se reúnem e reestruturam as dívidas e os sistemas políticos dos perdedores e estabelecem a nova ordem mundial. Então, o velho ciclo e império termina. E o novo começa e eles fazem tudo de novo. É claro que nem todos eles acontecem exatamente dessa maneira, mas as semelhanças são suficientes, de modo que a história de ascensão e declínio dos impérios permanecem essencialmente as mesmas, e as únicas coisas que mudam são as roupas que os personagens vestem e as tecnologias que eles usam. Então, para onde estamos indo agora? O futuro. A maior parte do declínio do império é inevitável. Reverter um declínio é difícil porque isso requer desfazer muito do que já foi feito, mas é possível. Ao olhar para os indicadores de saúde do império, fica muito fácil ver em qual estágio do grande ciclo o império está, quão apto está e se sua condição está melhorando ou piorando, o que pode ajudar a estimar quantos anos ainda lhe faltam. Ainda assim, essas estimativas não são precisas e o ciclo pode se estender se os responsáveis prestarem atenção aos seus sinais vitais e tomarem atitudes para melhorá-los. Por exemplo, sabendo que uma pessoa tem 60 anos, quão em forma ela está, se fuma ou não, e alguns outros sinais vitais básicos, pode-se estimar a longevidade da pessoa. Podemos fazer isso com impérios e seus ciclos vitais também. Não será uma medida precisa, mas fornecerá uma boa ideia sobre a longevidade do império. Na maioria das vezes, a maior guerra de uma nação é consigo mesma, dependendo se essa nação consegue ou não tomar as decisões difíceis necessárias para sustentar o sucesso. O que precisamos fazer, como indivíduos, se resume a apenas duas coisas: ganhar mais do que gastamos e tratar bem uns aos outros. Todas as outras coisas que mencionei, educação potente, inventividade, ser competitivo e todo o resto, são apenas maneiras de chegar a essas duas coisas. É fácil medir se estamos conseguindo fazê-las. Então, assim como as pessoas que querem entrar em forma, vamos começar a fazer parte do programa e melhorar os nossos sinais vitais. Vamos fazer isso individual e coletivamente. Este vídeo foi criado com base no novo livro e na série de vídeos de Ray Dalio chamada Nova Ordem Mundial. Vou colocar os links na descrição para o livro e para o vídeo original.